Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos ali com os nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco, presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberto o reino de estudos da presente noite. Que assim seja. Saber como convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo, 1 Coríntios 8:2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isso que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-las aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes e irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes confundindo a fé alheia, que exigem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tens por missão assistir aos homens e conduzidos pelo bom caminho, sustentai nas provas desta vida. Dai-me força para suportar assim. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei-me não entrar em nenhum espírito de tentação e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me dos outros olhos sobre alguma coisa capaz de inimigos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, que é o nosso anjo da guarda, que mais particularmente velaste por mim, e a todos vós, espíritos protetores que dormimos e endereçados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para que sejam atendidas segundo a vontade. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra,
pessoas aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que no nosso dessa vez possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e que a sabedoria de praticá-las na nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a participação seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Muita paz a todos. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo que a gente está fazendo a respeito da obsessão coletiva e que o orientador explica na fala de hoje que não é só a influência através da mídia encarnados e a espiritualidade interior nos influencia. Às vezes a gente acha que só atua aqui, quando a gente está encarnado pelas músicas, pelos programas, pelas novelas, pelas redes sociais. Isso está no nosso controle. Você pode muito bem ser vigilante quanto a isso para poder se defender. O problema é que a maioria das vezes as pessoas acham que, como todo mundo faz coisas que são comuns, acham que isso não vai ter repercussão nenhuma na vida delas. Então eles entram no que a gente chama, no trabalho interior, de preguiça moral e se dá o direito de cometer licenças morais. Toda vez que você sabe o dever que tem que praticar, a conduta que você precisa melhorar, os costumes que você precisa corrigir, e você assim não o faz, isso chama de licença moral. O que é que acontece com isso? É simples. A pessoa se envolve na vida humana praticando atos que não são edificantes e acha que isso não vai ter muita repercussão. Porém, a gente tem estudado, já muitas vezes falado, que o sono da gente vai continuar aquilo que eu fiz durante o dia. Do mesmo modo que a morte continua a vida que eu vivi, o sono que você vai ter hoje vai ser o reflexo do que você fez durante o dia. No livro Voz do Grande Além, tem uma mensagem do irmão Calderaro a respeito do sono nesse sentido. O irmão Calderaro foi o orientador de André Luiz, que deu origem ao livro do Maior. Livro que trata exclusivamente de problemas neuropsiquiátricos. Essa mensagem sobre o sono eu já trouxe para vocês, acho que há uns 2, 3 anos atrás. E isso tem uma gravidade muito grande, sabe? Porque se você é conivente com atitudes equivocadas durante o seu dia a dia, você vai receber, quando você for se desdobrar no sono, aquela maneira que você continuou vivendo, cultuando e convivendo com seus costumes, com a sua conduta
porque você deliberadamente não trabalhou em Deus. Então ele vem nos alertar para isso aqui agora. E ele começa dizendo o seguinte: nos planos além do corpo, esses espíritos especialistas em comunicação obsessiva sutil também possuem os seus aparelhos que transmitem as vibrações, levando milhões de pessoas, incluindo milhares de espíritos, a um estado de desconfiança e de falta de fé para a construção do trabalho perante o bem. Toda vez que você dobra, ele se desdobra no corpo. Esses espíritos especialistas nos quadros obsessivos, que você se vinculou com eles quando você deliberadamente resolveu fazer coisas que não são edificantes, também te levam para que você fique assistindo e ouvindo aparelhos que transmitem impressões negativas, para lhe fortalecer no vício e na falta de trabalho edificante que você se tornou. E é como ele diz aqui, levando pessoas e milhares de espíritos a um estado de desconfiança. Então, o que eles querem, e André nos dá um exemplo muito bem disso, sabe? No livro Libertação, ele quando chega na cidade, antes de chegar na cidade de Trevosa, quando ele está se aproximando e eles densificam o corpo dele para se tornar visível, que é quando ele vê que está saindo de luz do corpo dele, fica muito agradecido a Deus. Eles densificam o corpo deles e vão se aproximando da cidade perversa. E quando está chegando, o André já fala, começamos a escutar umas músicas esdrúxulas, umas músicas totalmente equivocadas. Outras vezes a gente tem também o exemplo disso no livro de Obsessão. Filomeno Miranda, ele fala que depois que foi planejado aquelas 4 vigílias verdades, ele explica que ele começou a entender porque é que nos anos de 1960 surgiram na Terra esses movimentos liberalistas que geravam tantas confusões, inclusive as músicas, e ele dá os padrões de músicas satânicas, músicas pesadas, essas coisas todas, que não são nada mais nada menos do que trabalho da espiritualidade inferior para projetar, do ponto de vista subliminal, essas ideias que vêm com essas músicas, com esses refrões, com esses ritmos que chegam. Isso tudo vem da influência desses irmãos. Se quiser ter um exemplo muito bom disso, no livro, esse livro é fantástico, chamado Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno. É impressionante esse livro, como ele fala de coisas palpáveis na vida. Ele mostra que os irmãos são levados para essas cidades, por causa da cidade perversa que tem as orgias sensuais. Quando chega o ato de entrada da noite, os irmãos são levados, desdobrados do corpo e são exauridos em desfiles com músicas carnavalescas, com orgias a noite inteira. E esses irmãos, no caso do padre pedófilo, ele quando acordava com o corpo exaurido, cansado, porque fica o tempo inteiro transmitindo essas músicas de desconfianças que geram degradação e complicam o trabalho. No livro Libertação do André Luiz, ele descreve o diálogo que ele vê através da janela onde ele estava contido, e uma senhora desencarnada subjugando uma encarnada, gerando uma desconfiança no relacionamento conjugal dela, gerando ideias do esposo que estava sendo uma pessoa, um trabalhador sincero, e se dedicando à religiosidade, e ela orientando a mulher não deixar que ele se aproximasse da religião. E aquela
exatamente benefício. Ele tinha que pagar tudo que tinha feito antes. Então, à noite, você vai continuar o que você fez durante o dia. É simples desse jeito. E é por isso que muitas vezes as pessoas têm tantos problemas de sono. Estima-se hoje em dia que 40% da população do mundo, olha que eu estou falando de 8 milhões e 300 milhões de pessoas, 40% teve ou vai ter algum destino de sono. Uma das áreas que se mais gastam dinheiro de pesquisa hoje em dia são com remédios, indutores de sono que possam dar um sono confortável e melhorante para as criaturas. E por mais que sim tenha investido dinheiro, a gente não tem conseguido lá muita coisa, sabe? A única que a gente conseguiu dessas drogas aí foi uma ducha de água fria, porque a quantidade de complicação que essas drogas têm causado, tanto é que agora não se controla a reciclagem. Tem sido muito frustrante, sabe? Tem causado muitas complicações, porque eles causam muito efeito amnésico. Tem uma paciente aqui minha que chegou a tomar mais de 100 comprimidos numa noite só. Ela ficava angustiada, querendo dormir, ele não lembrava que tinha tomado remédio, tomava outro, por mais de 100 comprimidos, ela foi direto para o livro. Então você encontra essas coisas, e é importante que vocês saibam disso, para que vocês vejam o tipo de sono que vocês estão tendo. A gente tem falado para vocês a respeito do sono, isso está no nosso livro dos Espíritos e também está no livro dos Médicos, cada que faz um comentário, eu não deveria colocar muito a respeito do sono. Mas de uma maneira geral, a gente classifica o sono entre sono, principalmente os sonhos que a gente tem, entre sonhos cerebrais e sonhos espirituais. Os sonhos cerebrais são aqueles que você se desdobra e fica vendo, você não consegue se desprender do corpo, você fica vendo na sua memória cerebral os conflitos do dia. As pessoas que são muito preocupadas, preocupação é doença, já falei isso para você, que ficam muito com ideia fixa dos problemas da vida, gerando muito valor angustiante. Quando elas dormem, elas ficam vendo os seus problemas angustiantes que ficaram aqui conflitantes durante o dia. Elas enxergam no cérebro delas repasses de memória, de imagens, de estímulos audiovisuais que tiveram durante o dia. E são memórias que são memórias muito fragmentadas, não são memórias que têm começo, meio e fim. Essa é uma das características dos sonhos cerebrais. Sabe? São sonhos meio sem pé e sem cabeça. Porque a pessoa fica vendo o flash de memória. Vocês precisam entender que durante o sono é a fase em que o nosso cérebro ela vai reprocessar o que foi importante naquele dia, para que fique guardado, e aquilo que não foi importante para que seja jogado fora. O nosso hipocampo, que é onde está a nossa grande reserva de memória, quando você está em vigília, ele trabalha com uma ciclagem de 3 ciclos por segundo, a gente assim, é ritmo dela. Quando você dorme, ele é ritmo alfa. Tanto que ele trabalha, é ele que vai processando as memórias, o que é bom, o que deve ser guardado, o que não deve. Então, se você fica muito preocupado, aqueles flashes de memória, você vai dar um peso mais importante, e junto com outros, você faz uma salada muito grande, você tem esses sonhos que não tem sentido nenhum, sabe? E são sonhos que você não descansa. Não descansa. O próprio ritmo da ciclagem de sono, ele é um ritmo que não é condizente para que abra o sistema de comporta, para que tenha uma empresa do cérebro, sabe? Então a pessoa dorme, mas ela não descansa. Elas dormem, têm sonhos fragmentados sem sentidos, e ao despertar, muitas vezes ela diz, parece que eu estou mais cansado do que eu fui dormir.
Então são sonhos que ficam da pessoa para ela ver. Depois você tem os sonhos que a gente chama de sonhos espirituais. Esses sonhos espirituais, eles dizem respeito ao presente, ao passado e ao futuro nosso. Muitas vezes são sonhos do passado, são sonhos que se repetem com aquelas mesmas características. E muitas vezes são os nossos conflitos espirituais que fazem com que a gente fique relembrando, e outras vezes são os nossos desafetos de ontem que querem que a gente relembre fragmentos da nossa vida passada que foram não edificantes. E eles usam isso para tudo. Os sonhos do presente são sonhos que é interessante, são sonhos que você modifica eles quando você está sonhando. É muito gostoso quando acontece isso. Eu já tive algumas experiências desse tipo. E é a respeito desses sonhos do presente que acontecem esses tipos com esses aparelhos que ele fala que geram estados de desconfiança, ou que vai instituir a tua fé daquilo que você quer fazer da maneira correta. São coisas que têm muitas vezes sido utilizadas por esses irmãos, tanto em imagem como em sons também, que faz você relembrar de coisas que você tem seus desejos, vícios próprios, suas expiações que são conflitantes, para que você fique cada vez mais desconfiado, para que você cada vez mais se distancie do caminho. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por isso que é importante o espírita saber como ele acorda. Se você só tem dois caminhos do ponto de vista afetivo. Ou você está bem ou você está mal. Ou você está bom ou você não está se sentindo bem. Não tem meio termo uma coisa. Se você fez as coisas certas, ao você dormir, você vai se encontrar com aqueles que também fazem coisas certas. Se você faz coisas equivocadas, você não vai dormir, você vai lembrar com os que fazem coisas equivocadas. É simples desse jeito. Quando você está fazendo coisas que não são boas, você vai acordar passando mal, ruim, sem muito ânimo, sem muita coragem, cansado, sentindo peso no corpo, e assim por diante. Mas se você dorme, você acorda bem, leve, alegre, disposto, com ânimo para ir à luta da vida, com certeza você está ao lado de irmãos bons. Então, quando a gente pede para que durante o sono a pessoa pratique o autoconhecimento, quando ele for dormir, tem os seus motivos para agir desse jeito. Vai ser justamente aí que você fazendo essa auto-reflexão sua de autoconhecimento, em que você vai analisar a sua conduta e vai fazer uma análise sincera, porque você quer melhorar. Vai ser nesse momento que você vai fazer sua oração com o seu anjo da guarda, para que ele venha te ajudar a trazer mais esclarecimento quanto às dúvidas que você tem. E você já vai, ao dormir em seguida, estar junto com eles. E eles vão vir com muita alegria quando ele ficar junto. O problema é que, como a gente sempre fala, a maioria das pessoas ainda não despertaram para o lado espiritual. Elas não sabem como convém saber. Elas sabem das coisas, mas como convém saber para elas mesmas, elas não sabem. Todo espírito sabe que tem que praticar o autoconhecimento, mas ele não sabe trazer isso para a sua convivência com ele mesmo, para tirar o proveito que isso traz para ele. E por que no fundo a pessoa não pratica esse autoconhecimento? É muito simples, porque ele se entrega mais para a ignorância do erro do que para a sensibilidade do seu espiritual que ele é. O espírito em sua essência, filho de Deus, ele quer sempre trilhar no caminho do progresso. Esse é o desejo e o objetivo.
Sendo que a maioria das vezes, quando a gente está ocupando o corpo aqui, a gente foge desse princípio espiritual. A gente se entrega mais para o lado da materialidade. É por isso que Kardec fala, quando vai fazer a classificação do espírito, que os espíritos imperfeitos predominam a matéria sobre o espírito. Somos nós, planeta de próprias inspirações. Nós somos assim. O problema é que nós sabemos hoje em dia que não devemos ser assim. E a gente tem que trabalhar cada um, porque é um problema individual, transferido, para vencer essas dificuldades da vida. Você precisa ter lucidez para praticar esse autoconhecimento antes de dormir, para preparar a sua noite de sono. Gente, quando a gente fala que é 40% da população do mundo que padece de transtorno de sono, é muita gente. Você mesmo deve ter passado por experiências que não foram muito boas, e a família de você deve ter um monte de gente desse jeito. Então, são pessoas que não estão sabendo viver a vida quando acordados e muito menos quando estão dormindo. Isso gera o que a gente chama de exaustão na criatura. Os distúrbios de sono hoje em dia, eles são multiplicados nas doenças neurodegenerativas. Para você ver a dificuldade que existe em você não compreender doença neurodegenerativa, os trabalhos atualmente mostram que esse sistema de comportas que abre quando você toca, que produz a limpeza, tirando os detritos dos teus neurônios, daquilo que ele trabalhou durante o dia, isso acontece no lugar do sono, e esse sistema de comporta abre 20 vezes mais do que quando você está acordado. Se você não limpa esses detritos, eles vão se acumular e são eles que dão origem a doenças neurodegenerativas. Para ter os trabalhos que saíram esse ano, chamou muita atenção. Pacientes, por exemplo, que têm apneia de sono. A gente sabe que hoje em dia a taxa de incidência de doença do parto, doença tendencial, é alta. Por quê? Porque a pessoa não dorme. Não é todo o sono que vai ter a ciclagem normal. A pessoa dorme, o paciente acorda de minuto a minuto. A pessoa não consegue dormir. Hoje em dia, tem algumas estatísticas hoje mostrando que em matéria de apneia e hipopneia de sono, a mais de 25% da população adulta padece por algumas doenças. E isso está diretamente proporcional à obesidade que a pessoa tem. Porque acumula muita gordura nas vias respiratórias e isso favorece a apneia. Tanto é que nós somos monjado agora tem indicação da apneia do sono. Ele melhora 60% das apneias do sono em um ano de uso. A pessoa emagrece tanto que fica toda a gordura, a pessoa desfalece. É um desastre. Eu classifico um desastre se usar um remédio desse tipo. Porque ele vai desmoronar. E é extremamente danoso para você. Por que a gente fala isso? Porque se a cirurgia bariátrica já trazia problema, o órgão alto da bariátrica é o estômago. O órgão alto do nosso amigo monjado é o teu cérebro, é o teu sistema de saciedade. Ele vai enfraquecer a tua vontade. E o rebote que ele vai dar em cima disso vai ser desastroso. Porque a sua vontade vai ficar cada vez mais intolerante diante do vício. São coisas que a gente sabe, quem estuda um pouco de evolução, de neurociência, tem preocupação com isso. E eu te digo, essas coisas que vêm
que traz essas coisas para a gente. E assim vai acontecendo. Então, cuidado com o seu sono, cuidado com você dorme, porque se você acorda mal, se você com humildade de espírito, com desconfiança ou com falta de fé, a coisa fica muito complicada. O amigo vai fazer um comentário que é bastante interessante a respeito disso. Sabe? Ele diz o seguinte: eles fomentam a mídia no mundo físico, e quando as pessoas estão desdobradas durante o sono, ficam no mundo espiritual assistindo também os programas da sombra, que tem por finalidade gerar desconfiança no trabalho do bem, abalando a fé das criaturas. As casas religiosas estão cheias de pessoas, mas nos momentos de testemunhos da fé, são pouquíssimos os que agem, a maioria treme nas bases. Isso é um fato. Ele fala das casas religiosas, ele vai falar das nossas casas espíritas. Mas é isso que acontece, sabe? Na hora que você usar a fé para colocar em prática a sua vontade, você não tem a energia de viver. Por quê? Porque você sabe de conhecimento informativo, mas o seu conhecimento reflexivo e a concordância disso, que é o que vai gerar a tua fé, você não trabalha. Por isso que é importante a gente definir fé. Fé humana, sentimento de convicção íntima, do bom proceder, que eu sei que eu devo fazer. Por isso que quem tem fé em si, ele faz, e faz o que deve. Ele não faz o que ele quer, ele não faz o que ele deseja, ele faz o que deve. Ele é um cumpridor de deveres. A pessoa que não cumpre deveres, ele não tem fé. Ele tem o que Kardec classifica no nosso Evangelho. Ele tem presunção de fé. Mas fé ele não tem. Kardec explica bem direitinho isso para a gente. Então, quando você tem que você não consegue cumprir deveres, a sua fé está sendo inoperante. Porque é dessa fé, é desse sentimento que vai sair a energia chamada de esforço para que a sua vontade faça o que tem que ser feito. Sem esse sentimento que vai dar essa energia, a sua vontade fica inoperante. Muitas vezes você faz até por descargo de consciência, mas não vai ter a perseverança daquilo que você está fazendo. Então aquela pessoa que diz, eu não faço, mas faço hoje, mas eu não faço mais. Eu comecei a dieta hoje, não faz hoje, no terceiro dia não faz mais. Ela não tem fé para manter a consistência da coisa. E a lei da fé humana, que é você ter confiança em você, naquilo que você vai fazer, e você vai fazer o que deve fazer. Você tem também a fé divina, que é esse sentimento de convicção íntima do bom proceder do Pai, que é perfeito, para com o Filho, que é perfeito. Então você trabalha, sabe fazer a sua parte, sabendo que Deus vai fazer a dele. Isso aí resume aquela frase: faz daqui que o céu te ajudará. E é assim que acontece. Faz de ti que a fé humana, o céu te ajudará, que é a fé de Deus. Então, se você tem essa fé, e essa fé atuando na sua vida, quando chegar os momentos de testemunho, você vai colocar em prática. E vai colocar em prática sorrindo, porque você sabe que está fazendo o que deve. E tem a certeza íntima que Deus está te dando assistência em alguma coisa que possa acontecer que não esteja só alcançada. Então, quando a gente fala aqui que as casas religiosas estão cheias de pessoas, mas com momentos de fé,
são pouquíssimas as que agem, são pouquíssimas as que usam a vontade para dar testemunho, não verdade. Tire você por você mesmo, das situações que a Bíblia te chama para a responsabilidade das experiências de desafio, que são as nossas expiações. Muitas vezes a gente passa pela dor, mas não entende aquela dor como sendo um momento de eu me reparar diante de Deus. E você fica preso na dor. Você não consegue agir. Você fica estagnado diante dessa experiência. A gente precisa compreender mais uma vez que todos nós encarnamos para praticar o bem. Esse é o nosso objetivo. E Deus, em sua sabedoria, em sua previdência, colocou as leis dele, que são todas boas no caminho do bem, para que você use diante dos desafios que a vida vai te dar. Então ele deu a previdência com as leis dele na consciência, e deu também a providência, que é você, diante das experiências da vida, fazer o que deve. Você escolhe o que você vai fazer. Como eu falei no começo, uma das maiores dificuldades nossas é que nós vivemos de acomodação, de preguiça moral. A gente tem 1001 oportunidades para praticar o bem nas pequenas coisas que a vida nos oferece e você não pratica. É por isso que a gente chama isso de preguiça moral. Jesus deixou um alerta muito bonito para a gente a respeito disso. Ele disse assim: ó, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é injusto no pouco vai ser injusto no muito. Se você trabalha qualidades morais no seu dia a dia, indo atrás de coisas edificantes, os pequenos conflitos que a vida te oferece, você se fortalece a ser um trabalhador que tem fé diante do que a vida está te mostrando. Agora, se você fica na acomodação, na preguiça moral, se você não vai atrás de coisas edificantes no seu dia a dia, se você é uma pessoa que fica vacilando, virando as costas, em vez de dar a sua opinião, dar a sua conduta, paciência, quando chegar os momentos de crise, os momentos de experiência e desafio, você vai falhar. Eu sempre falei para vocês, e eu acho interessante os exemplos que a espiritualidade nos dá, porque são exemplos graves. O livro Ação e Reação e Materialismo, como já diz, na causa e efeito, o ministro Santos fala que uma pessoa que se suicida aos 40 anos, ele vai sofrer muito no mundo espiritual, até ter condição de ser resgatado e tratado. Depois ele vai ser tratado, instruído, alimentado, e ele vai se preparar para uma próxima encarnação ele passar pela mesma experiência e não cair no suicídio. Porém, se com esse preparo todo que ele tiver no mundo espiritual, quando ele encarnar, se ele não for estudar coisas edificantes, para praticar isso em sociedade, provavelmente, quando chegar o reflexo circunstancial da vida aos 40 anos, ele irá cometer suicídio novamente. Esse livro, eu acho que todo espírita tem que estudar ele com profundidade, porque isso serve para qualquer expiação que você passar. Se você não procurar estudar coisas edificantes, para viver socialmente com as pessoas, colocando em prática, quando chegar às suas expiações mais comprometedoras, você vai falhar.
E vai falhar porque você não extraiu do seu subconsciente aquilo que você trouxe do mundo espiritual para que você tomasse consciência disso e pudesse servir de meta, de meio para as respostas que as experiências, desafios vão querer conceder. Então isso é muito importante. Quando ele fala que momentos de testemunho são as nossas provas e expiações. Então você leva uma vida, nessa vida mais ou menos, que é mais ou menos do mundo, nessa vida de acomodação, nessa vida que você não faz coisa edificante, nessa vida que a gente traz pelo atavismo do passado, né, esse comportamento de ir no tempo religioso e acha que a gente já fez tudo, só de ir lá escutar, ir lá com nossos passos, ir lá com a nossa alma purificada, acha que já está tudo certo. E nisso não tem nada certo. O que tem certo é o que você está construindo para você no seu dia a dia. Aí quando chega os momentos delicados da vida, você não tem energia para dar o seu testemunho. Então, que vocês procurem se edificar um pouco cada dia, no caso da doutrina espírita, estudando as obras básicas, estudando coisas boas, fundamentos da doutrina. Mas estudando para que você reflita isso em você. O que é que essa mensagem que eu estou lendo hoje pode trazer para mim? Onde é que eu posso costurar isso aqui que eu estou vendo, que é correto na minha vida pessoal? Quando você faz isso, você vê uma coisa edificante, você está querendo costurar em você está fazendo com que do seu subconsciente, as leis de Deus que você estudou e se preparou no mundo espiritual para essa encarnação, elas comecem a vir à tona da tua mente consciente. Só você pode fazer isso com você, não vai ser algo planificado nem embaixo que vai fazer isso não. É um trabalho pessoal de você. Foi você que escolheu o seu propósito existencial. Foi você que concordou com o programa existencial. O plano, você tem ciência disso e está documentado no mundo espiritual. Faça isso. Vai atrás do que é bom, do que é verdadeiro, porque você vai estar trazendo o que é bom e é verdadeiro, que você se preparou no Espírito, para que você, consciente disso hoje, tenha condutas melhores na sua vida. Quando a gente fala conduta, ele tem a moral, para que você melhore seus costumes nessa vida. Quando a gente fala de costumes, fala de moral. Quando você estuda coisas edificantes, são deveres que estão brotando na tua consciência, você sabe como precisa colocar em prática. Deveres são posições que a nossa consciência nos impõe. E ela vai nos impor coisas boas, que são os deveres, se você extrair isso pelo esforço próprio seu e atrás de coisas edificantes. Senão não vai dar certo. Não pensa você que vai ser do dia para a noite, ou você está pronto para vencer suas expiações. A gente não sabe qual é a expiação mais delicada que a gente vai ter que passar. Eu vejo tanta gente chegar no consultório passando por um momento tão difícil na vida. São mulheres que perderam seus esposos que ficaram aí, sem morte. Mães que perderam seus filhos e também estão em quadros depressivos todos. Pessoas que perderam o emprego, perderam tudo na vida, não se prepararam. Muitos deles chegam a se matar. Então a gente vê essas coisas e a gente sabe que nós vamos passar por nossos dramas. Também temos nossas expiações mais delicadas. Pois que você se prepare, se edificando, fazendo bem, vivendo socialmente esse tempo que você está aprendendo, para que você fazendo isso, você tenha dentro de você a energia, esse sentimento bom, em convicção íntima de que você é capaz de resolver as experiências que a vida está dando, porque você tem confiança em Deus. Você sabe que Deus está dando, você tem condição de fazer, e de fazer bem feito. Você tem confiança em você, sabendo que você vai fazer bem feito. É aí que está a grandeza da coisa. A
A gente está aqui, todos nós, para fazer exclusivamente o bem. Eu sempre falei para vocês, e eu trouxe mais uma vez, essa mensagem que está no nosso livro dos Espíritos. Porque ela é de suma importância, não só para mim, mas para todos os espíritos, sabe? Essa parte da parte 4 do nosso Evangelho, do nosso livro dos Espíritos, que diz respeito às penas e gozos de futuro. E ele diz o seguinte: isso aqui é a respeito do sofrimento. O espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorreu e não ter feito esse bem. Resumindo, nós estamos aqui para fazer o bem em sua excelência. E o bem, gente, é tudo aquilo que é bom, lícito, justo e valioso e moral. Se você não faz o bem, já é um grande mal que você está fazendo. E se você deliberadamente já faz o mal por escolha de fazer mal, você é mais culpado ainda. Se você, nas pequenas coisas da vida, procura fazer o bem em tudo que te oferece, você está treinando para ir no caminho que Deus fez para você. O grande benefício vai ser só seu, não vai ser para ninguém. É só seu. Então que a gente procure extrair isso da nossa vida, e diante dos conflitos que a vida vai estar nos oferecendo, se você pratica o autoconhecimento, você automaticamente durante o dia, você já vai estar se questionando se vai estar fazendo bem ou não. E olha que muitas vezes, a gente quando começa a trabalhar desse jeito, a gente começa a ver que o nosso ímpeto primeiro não é fazer o bem. Isso muitas vezes incomoda a gente. No começo da minha vida me incomodava muito, sabe? O Paulo tem uma frase, não sei se você vai lembrar, porque ele diz o seguinte: que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer fazer, quando menos espera, ele está fazendo. É isso que acontece com todos nós quando você resolve fazer o bem. Você começa a ver que você poderia ser mais tolerante, mais edificante, fazer coisas melhores. E que você, o seu íntimo natural, você não está realizando aquilo. Então, quando você desperta para isso, você é convidado por você mesmo a começar a analisar aquilo que está te chegando. E é outra coisa que eu sempre falo para as pessoas, que também é muito importante, não foi importante para mim, é importante para todo mundo, sabe? A grande marca que você pode analisar em você, do que você vai realizar, se vai ser bom ou se não vai ser bom, parte do princípio íntimo do sentimento de paciência que você está tendo ou de impaciência que você está sentindo. Toda vez que você sentir em você o ímpeto da impaciência, você não está fazendo bem. Você precisa trabalhar a paciência nesse momento. Porque é sobre a paciência e sobre a coragem que vão se assentar todas as virtudes. Não existe virtude que possa ser trabalhada sem a paciência e sem coragem. Não existe. Então, se você está sentindo paciência no que você está fazendo, se você está sentindo que está faltando coragem para você ir à luta e fazer o que deve, você fica esperto. Porque é aí que você tem que trabalhar a sua paciência, a sua coragem, para que você comece a realizar atitudes virtuosas. E aí você começa a fazer o bem. Para você praticar o bem, você tem que trabalhar a paciência e a coragem sempre. Sempre.
Agora imagine você nervosinho, irritadinho, sem paciência para nada, sem tolerância para nada. Fica complicado você querer que Deus lhe ajude. Se é ela que se aceita as virtudes, como é que teu anjo da guarda, como é que Deus vai estar perto de você para poder te ajudar, se você está mentalmente distanciado? É por isso que às vezes fica tão difícil nos momentos de estímulo a gente conseguir colocar a nossa atenção. Porque a gente não trabalhou esse sentimento do bem que está ao nosso alcance realizar durante todos os instantes da nossa vida. Sejamos trabalhadores da vida, porque é isso que Deus espera para cada um de nós. Deu para entender o que é essa parte? Deu para que ele fala para nós espíritas agora. No caso de nós espíritas, sabemos que o trabalho operante no bem nos desconecta com os espíritos que querem a nossa derrota moral. Então, quando nos afastamos do trabalho do bem, ou trabalhamos de uma maneira morna, é assim que a maioria se comporta, de modo superficial. A influência da sombra continua mesmo que você estando dentro do movimento espírita. Mesmo estando aqui dentro. Se você não trabalha no bem, você vai continuar vinculado à sombra. É isso que ele está falando. Nós sabemos, se você é operante do bem, como ele fala aqui, o seu intercâmbio mental está sendo realizado com espíritos edificantes, com bons espíritos. E isso vai desconectar você da influência dos espíritos que querem nos levar para a nossa decadência moral. Ora, se você sabe que está tendo má influência, se você sabe que está ficando meio perturbado, a primeira coisa que você que é espírito tem que saber é que se você está desse jeito, você não está trabalhando no bem. Basta você trabalhar no bem. A gente tem duas coisas que falam muito para as pessoas que estão passando por quadro de influência negativa, ou qualquer dizer obsessões, seja lá qual for, seja sutil, obsessão simples, fascinação, sublimação. Existem dois pilares que são fundamentais para você vencer essa influência. O primeiro é higiene e o segundo é trabalho, labor terapêutico. A higiene é um conjunto de regras e princípios que vai te trazer bem-estar físico, mental e espiritual. É você ir atrás de coisas edificantes. Boas leituras, boas convivências, boas amizades, afastar o que é viciante, se fortalecer moralmente. E trabalho, labor terapêutico. Nenhum espírito inferior vai ficar junto de você quando você estiver trabalhando. Isso vai incomodar muito ele. Ele vai ficar junto de você quando você estiver na preguiça moral, na ociosidade. Aí ele vai ficar junto. Ou quando você estiver fazendo coisa errada, praticando mal. Então, para você ser um trabalhador operante, você tem que entender que você saber ter higiene, saber ter labor terapia, é um remédio para qualquer influência negativa que você possa ter. E você tem que ver isso na sua vida e levar isso também para os outros que convivem com você. Porque é dever nosso ajudar a todos que estão em nossa volta. Não é à toa que você nasceu na família que nasceu. Nem tem um marido ou uma mulher, nem que está tendo, ou um filho que está tendo. Isso não é à toa. Isso é fator prioritário do nosso plano existencial. A gente tem que saber conviver com pessoas desse jeito e levar aquilo que a gente tem de melhor para elas. Se elas não aceitam ou não vão aceitar, o problema é delas. O seu problema é levar o que você tem de melhor para ela. E ela vai fazer o que ela achar que deve ser feito. É igual a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, a gente tem que saber semear. O que o outro vai fazer com a semente,
se vai deixar a beira do caminho, se vai deixar o terreno árido, se vai deixar a terra fértil, não interessa. A escolha é de quem está recebendo. Uma coisa é certa, sabe? Essa semente vai estar sempre presente. Porque tudo aquilo que eu faço pelo próximo fica registrado na memória espiritual daquela criatura. E nunca mais vai ser apagado. Embora ela tente omitir, jogar na consciência dela, recalmar, seja lá o que for, ela não vai conseguir. Embora ela não queira seguir isso, ela vai lembrar mais a frente. E você ter a experiência com você mesmo, que já tem um pouco mais de idade avançada. Não precisa ser igual, mas um pouco pode ser. Quantas vezes você já olhou atrás da sua vida e disse para você mesmo: se eu tivesse feito isso que meu pai e minha mãe me disse, eu não estaria passado na situação difícil hoje. Isso mostra que, embora você tenha desprezado o bem que teu pai e tua mãe fez, ele continuou contigo. Ele faz parte da tua memória espiritual. E nunca vai ser. Já chegou o nosso horário. Vamos para a essa noite e a gente continua com os nossos casos espíritas. Vamos cantar assim todos. Deus nosso Pai, que tem o poder de bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o que ajuda a estrela antiga, ao aflito a consolação, ao doente dele. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito da verdade, a criança guia ao novo lugar. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, por aquele que nos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores levar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, Pai, não faz que o vosso amor para abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade profunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento do amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo passar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até nós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade para as vossas almas, um espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva